Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria estamos celebrando hoje o 12º domingo do tempo comum. Nós retornamos ao tempo comum nessa segunda parte do ano, uma vez que o tempo comum iniciou-se logo depois do batismo de Jesus, no tempo do Natal, e se estendeu até a 7ª semana, quando então foi interrompido pelo tempo da Quaresma, iniciando na Quarta-feira Santa, e aí foi se estendendo até celebrarmos o tempo da Páscoa, e que se encerrou com o domingo de Pentecostes. Depois ainda tivemos algumas celebrações ainda resultantes do tempo pascal, que foi Santíssima Trindade, Corpus Christi, e na sexta-feira Sagrado Coração de Jesus. E de agora em diante é só tempo comum. E com isso vamos buscando, através da Palavra de Deus, entender qual o sentido desse momento. Naquela primeira parte do tempo comum, antes da Quaresma, aquelas 7 semanas era para que a gente tivesse um contato pessoal com Jesus e amadurecesse a nossa relação pessoal com Ele, através então de um conhecimento maior da pessoa de Jesus no tempo em que vai passando. Quanto mais a gente convive com uma pessoa, tanto mais se conhece. Então, por isso que o tempo litúrgico nos dá uma oportunidade de, logo após o tempo do Natal, iniciarmos esse período de conhecimento da pessoa de Jesus, que cada ano litúrgico vai melhorando de acordo com a nossa relação com Ele. Passado Quaresma, passado Páscoa, agora retornamos. Agora não é mais conhecer Jesus. A liturgia nos oferece uma oportunidade de ser, com Ele, discípulo missionário. E, portanto, discípulo, aquele que está para aprender de Jesus, como Ele mesmo disse, ser manso e humilde de coração, poder ter Deus na sua vida e poder transmitir essa presença de Deus às outras pessoas. E com isso, então, nesse aprendizado que dura a vida toda, ser discípulo de Jesus não é um curso que nós estamos fazendo que depois de um certo tempo, 3, 4, 5 anos, você recebe um diploma e já começa a exercer a sua profissão. Na verdade, discípulo é vocação, E vocação não é uma profissão, apesar de que, no termos leigos, as pessoas confundem vocação com profissão, que a vocação é aquilo que eu quero fazer da minha vida, qual a profissão que quero exercer. Na liturgia, na igreja, vocação não tem nada a ver com profissão, tem a ver com o seguimento de Jesus. Por isso, ela se distingue em várias categorias, vamos dizer assim, da sua especificidade, porque a primeira vocação no seguimento de Jesus é poder receber dele o dom da vida. E, portanto, a primeira vocação é a própria vida. E depois, é claro, nas chamadas vocações específicas, nós temos o mês de agosto, em que a gente passa o mês inteiro falando das vocações. Começando pela vocação sacerdotal, depois a vocação da família, a vocação da vida consagrada e depois, de uma forma geral, a vocação do leigo, da qual todos aqueles que foram batizados e participam da missa na Eucaristia se tornam pelo exercício da comunhão e serviço que presta à igreja. Igreja família, A gente fala igreja, dá a impressão que é uma empresa, como se fosse a padaria aí do lado, em que você vai lá, trabalha, faz o pão, vende essas... Não, o serviço que nós prestamos diz respeito àquele serviço que você presta na sua relação familiar. Qual é o serviço que o marido presta à esposa? E a esposa presta ao marido, que faz manter o casamento dos dois? Qual é o serviço que o pai presta em relação aos filhos e mantém essa relação filial, pai, filho? Qual é o serviço que o filho presta ao pai? Então veja que esse serviço não é a profissão de alguma coisa que eu faço no sentido material, mas sim no empenho de fazer com que aquilo que nos uniu, aquilo que deu existência a essa família, continue sendo vivo. Nós chamamos de amor, E o amor não é um sentimento meramente. O amor é toda a realidade de fazer com que a vida consiga se desenvolver
da melhor forma possível. O amor, ele se revela na vida e não no sentimento que eu tenho de gostar ou deixar de gostar de alguém. Por isso que Deus vem nos instruindo e revelando o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor não é do meu conhecimento e nem do seu. Porque na nossa natureza humana, o nosso amor, ele está muito ligado àquilo que me faz bem ou me faz mal. Se me faz bem, beleza, estamos juntos. Se fizer mal, tchau para você, eu não quero nem chegar perto. Então veja que é um amor muito frágil, né? Porque qualquer coisinha, uma pedrada que eu leve já arrebenta com a minha vida. Enquanto que o amor de Deus é um amor forte, é um amor constituído sobre a rocha. Pode até perder o telhado, mas nunca perde a estrutura. Porque o telhado você reconstrói, a estrutura que está ali permanece e mantém vivo esse amor. Não destrói total, diferente de uma realidade construída sobre areia. O amor humano é construído sobre areia, qualquer vendaval põe a perder tudo. E para reconstruir? Primeiro que você nem mais alicerce tem, como é que você vai reconstruir alguma coisa? Aí na verdade aquilo que se perdeu na areia tem que construir de novo. Não é nem reparação, é construção nova. Então, construção nova significa que o que eu tinha antes eu perdi, eu preciso alguma coisa nova para ter na minha vida. Então, com Deus isso não pode funcionar. Se eu perder essa relação com Deus, como é que eu vou poder ter uma relação nova com Deus, né? Porque a relação com Deus é uma só. Ela se atualiza, ela se fundamenta na graça que Ele nos oferece. E se a gente não conseguir, ou se a gente se desviar, né, como o filho pródigo, se desviou, mas não perdeu, né? Porque aquele fiozinho que ainda mantinha ele em contato com o Pai, né, mesmo distante, que a gente chama de amor, que é esse fio condutor, fez com que ele retornasse para casa. Se esse fiozinho não existisse, o pai nunca mais viria esse filho na vida. Então veja que a graça que nós temos pelo batismo já é um pouquinho esse fiozinho que nós temos ligado a essa família de Deus. Às vezes mesmo distante, né? E se esse fiozinho, essa comunicação não for rompida de uma forma permanente, nós então temos ainda a possibilidade do chamado resgate. É Deus que vai atrás da ovelha perdida e a resgata, trazendo de volta. Então veja que a casa ainda continua aberta para essas pessoas. Por isso que Jesus fala, não temeis aqueles que podem matar o nosso corpo, mas temei aquele que pode matar não só o corpo, mas também a alma, que é o inimigo, né? A gente não gosta de usar a palavra demônio, satanás, porque assusta as crianças. Então a gente fala de o inimigo, que é a mesma coisa, para indicar qual é a função do inimigo. O inimigo tem um único propósito: destruir a vida daquela pessoa que ele tem na cabeça que quer destruir. E não precisa nem ter causa, né? Porque numa relação de mundo a gente fica imaginando qual é a causa que levou tal pessoa a fazer algo de ruim, né? A ponto de destruir a vida do outro, estragá-la. Às vezes não precisa nem ter causa. O inimigo não cria causas para gerar um dano na vida das pessoas. Ele entra dentro da nossa casa e do nada, né? É que nem briga do casal. 5 minutos está tudo bem, 2 minutos depois já estão se arrancando o cabelo. Então o que significa? O que aconteceu de uma coisa que estava indo bem e de repente do nada uma palavrinha mal entendida, um gesto estranho, uma situação ali que não foi mal interpretada, ou até mesmo alguém fez alguma coisa que não foi correta, imediatamente já vem aquela força destrutiva querendo arrebentar com tudo, né? Já começa elevando a voz, né? Você percebe que o inimigo está atuando quando, de um nível normal de voz, a pessoa já sobe um tom. Subir um tom já fica em estado de alerta, porque significa que o inimigo está entrando. Tinha um padre que dizia assim: como que eu sei que o inimigo está entrando ou não na minha vida de uma forma incisiva de me fazer arruinar a vida de alguém, ou esse alguém arruinar a minha vida? Ele diz que o inimigo é sempre o demônio lembra inferno, inferno lembra fogo. Fogo no sentido de destruição. E ele dizia: quando o calor é bom e te traz aconchego, que é a luz do Espírito Santo,
É um calor brando que te traz satisfação, uma alegria, e você sente a coisa crescer dentro de você. Mas o calor que vem do inimigo é um calor desagradável, que já começa a fazer ficar com as orelhas pegando fogo, e a pessoa já começa a se revestir de um calor interno, que não é um calor gostoso, mas um calor de raiva, um calor de ódio, que muitas vezes ela nem sabe de onde vem, mas vem com uma força tão grande que vai fazer com que a pessoa venha a agir de forma a atingir o objetivo do inimigo. Qual é? Destruir. Alguma coisa vai ser destruída com esse calor infernal que está tomando conta da vida daquela pessoa. E se a gente não tiver a graça do Espírito Santo, né, de uma outra fonte de calor pura, boa, que ilumina, me faz enxergar o que está escondido, como diz Jesus, e faça prever antes que eu caia no buraco, que eu tome o cuidado para não cair, veja que a fé nos dá essa oportunidade. A fé, a oração. Cada vez que eu sentisse um calor, que não é aquele calor agradável, mas um calor que revela coisa ruim, eu deveria parar e começar a rezar, para expulsar essa porcaria que está chegando perto de mim. Porque eu sinto a presença do inimigo, eu sinto a presença de Deus e sinto coisa boa, paz. O inimigo chega perto, eu fico apavorado, fico nervoso, fico com raiva, né? Uma pessoa que por qualquer gesto, por menor que seja, passou na minha frente, me fechou, mesmo eu andando na calçada e a pessoa está com pressa, me fechou, eu tive que reduzir, a raiva já começa a esquentar. E aí o que já percebe? É o inimigo atacando, é o inimigo botando lenha numa fogueira, cujo resultado final não é trazer benefício nenhum, mas arruinar, né? Se a gente consegue perceber logo essa ruína, se Deus pela nossa fé, se a gente não tem essa força de vencer o inimigo, porque o calor já tomou conta, já estou incendiado, como é que eu vou me apagar? Já estou pegando fogo, eu preciso de um bombeiro que venha me apagar. São os anjos da guarda. São as pessoas que muitas vezes estão no nosso caminho, estão lá na rua, você já começou a ficar bravo, querendo bater na cabeça do outro. Vem um anjo e tenta apartar. Vem uma pessoa e tenta nos dizer, calma, o que está acontecendo? Tentando ajudar. Quando você vê essa ajuda de alguém, né, ou uma situação, às vezes até um bichinho que passa na nossa frente, impedindo o caminho, é o próprio Deus dizendo, breca, para, você está indo para um caminho que se você chegar no final dele, não vai ter volta. Se você chegar no final desse caminho, você não vai ter volta. Por isso, antes que você, né, que está indo para um caminho que não é de Deus, né, para um fogo que te faz se aproximar de uma fogueira maior, que não é aconchego, que não é cobertor do frio, é indicativo de que o inimigo está nos empurrando para uma destruição total. Veja, Deus é sempre, naquele que vive a comunhão com Ele, preventivo. Que nós somos atacados o tempo todo. Você pensa que o inimigo fica dormindo? Nós somos atacados o tempo todo. Na rua, dentro de igreja, fora, dentro de casa. Ainda mais com essa pandemia, né? Dentro de casa. Então imagine, confinado dentro de um apartamento, de uma casa, quantas pessoas ali. E claro, sempre vai ter alguma coisinha que não está de acordo com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu gostaria. A mãe vai ficar preocupada porque a casa vai estar mais suja. O pai vai estar preocupado porque precisa fazer algumas coisas e a esposa não deixa porque ela quer limpar a casa. O outro lá também, criança quer brincar e não pode porque não pode descer para o playground, não pode usar a piscina, não pode usar espaço nenhum e fica ali. Imagine o barril de pólvora, que é um lugar assim. Basta alguém acender um fósforo, aquilo explode. Então veja que, se nós estamos tendo todo esse cuidado, né, por causa de um vírus invisível, que a gente chega em tudo quanto é lugar, álcool nas mãos, né, tudo quanto é lugar, né? Você vai num lugar, você entra, você passa álcool, você sai, você passa álcool, você vai para o condomínio, antes de entrar no elevador já tem aquele álcool, você vem na igreja, já tem nas portas o álcool, tenho que usar essa máscara. O que é isso? Prevenção. Se a gente se protege diante dessa realidade que estamos vivendo, até na rua andando com essa máscara, por que a gente não pode ter o devido cuidado também na prevenção contra todas essas coisas ruins que ficam rondando à nossa volta? Que a máscara não vai proteger, né?
que o álcool gel também não vai proteger. Porque essa coisa ruim, né, tem um poder de entrar em nós, né? Entrar em nós e atiçar, né? Fazer com que você seja o vírus, que você seja o mal, que você faça alguma coisa. Porque, como sempre digo, o demônio não tem poder nenhum se você disser não para ele. O encardido não entra na minha vida se eu disser não vou fazer, né? Se eu começar a sentir que estou com raiva, já quero falar uns palavrões para uma determinada pessoa, eu tenho que ter a capacidade e a força do Espírito Santo de dizer, não vou fazer, eu não sou escravo desse ódio, eu não sou escravo dessa raiva, eu não sou escravo dessa força ruim que quer destruir a minha vida. E você percebe que é o inimigo. Por quê? Começa com palavrinhas, e a coisa vai, é como se fosse uma fogueirinha, né, que você acende, ela é pequenininha, você põe uma leinha, ela vai aumentando, põe uma segunda, vai aumentando, quando você vê, ela está grande. É que nem um incêndio, começa com um foguinho, 2 fiozinhos que encostou lá em cima no forro, quando você vê, pegou fogo na casa inteira. Então, enquanto é pequeno, porque esse pequeno vai acontecer o tempo todo, foguinhos vai aparecer. Por isso que Jesus fala vigilância. A vigilância é aquele cuidado que eu tenho de quando percebo que aquele fiozinho já está começando a dar um curto e dali vai sair um foguinho, eu já vou lá e reparo o dano. Por isso que nós temos essa força de estar continuamente reparando os danos. E esse poder nos foi dado graças ao batismo, graças à Eucaristia. Lembra que nós temos os dons do Espírito Santo, sabedoria. Cada vez que alguém eleva a voz, já jogou pela janela a sabedoria. Jogou pela janela. Você tinha uma ferramenta boa para poder resolver a situação, você joga ela fora. E aí, como é que eu resolvo? Como é que você quer resolver um problema, um encanamento que estourou, se você não tem o cano, se você não tem a chave inglesa, se você não tem nem nada para poder estancar? E você nem sabe onde está o registro para poder fechar e impedir que aquela água inunde a sua casa. Então veja que esse tipo de conhecimento, a nossa relação com Jesus, por isso ele fala revelado, é todo esse cuidado que Deus vai tendo na sua vida e na minha, para que essas coisas eu já esteja preparado e capacitado, para que quando começar eu já esteja pronto, vigilante, para reparar e impedir que aquilo cause um dano maior. Já falei 300 vezes numa missa aqui. Meu avô, cada vez que a minha avó queria começar uma discussão, porque não sei por que vinha dela, engraçado. Eu nunca vi meu avô começando discussão, mas era sempre ela. Minha avó era meio nervosinha. E ela então, de vez em quando, queria arrumar confusão, não sei por que, mas queria, acho que o inimigo atacava. E ela vinha então reclamar dele, ela levava a voz um tom, ele já puxava o terço e começava, Ave Maria, cheia de graça, alto, para não ouvir o que ela tinha para dizer, bem alto. E se ela tentasse falar mais um pouco mais alto, ele gritava, Ave Maria, cheia de graça.